E aí galera, tudo tranquilo? O professor Igor Moreira novamente com vocês hoje para dar uma iniciação aí à parte da física chamada de eletrostática. O que é que seria a eletrostática? Basicamente ela vai trabalhar com o conceito de carga elétrica e com as aplicações dessas cargas elétricas em situações onde essas cargas vão estar em repouso ou que não constitua uma corrente elétrica, certo? Basicamente, então, a primeira coisa que você tem que conhecer é o conceito de carga elétrica propriamente dito. Como assim o conceito de carga elétrica propriamente dito? Veja bem, o conceito de carga elétrica é um conceito bem simples, bem primordial. Ele vai dar origem a outros conceitos. Então, você tem que analisar desde o início, desde o princípio, quando foi que nós começamos a tomar conhecimento e a trabalhar com esses conceitos de carga elétrica, certo? Então, basicamente nós podemos associar a ideia de carga elétrica à ideia do átomo. A ideia do átomo, ela vem basicamente evoluindo conforme a ciência vai trazendo novas descobertas, mas ele começou como um conceito básico, bem filosófico, né, na Grécia Antiga, de que se você pegasse algo e dividisse várias e várias vezes, chegaria uma hora onde não daria mais para dividir, seria um pedacinho indivisível e indestrutível que você chamaria de átomo. Beleza. Essa ideia filosófica passou a ser científica a partir do momento que você conseguiu elaborar modelos consistentes de que explicavam como é que seria o átomo, como por exemplo o modelo de Dalton, que foi um dos primeiros modelos científicos que surgiu, se não o primeiro, né? Aí vai pegar muito do conhecimento de química e de história da ciência, que já não é muito meu campo. Então, mas nós tivemos aí uma descoberta maior sobre carga elétrica, né, um modelo que citou carga elétrica pela primeira vez em Thomson. Thomson, que foi a pessoa que descobriu o elétron, né? E aí, ao descobrir o elétron, ele já fez a descoberta de que dentro do átomo havia essas cargas elétricas. E o modelo de Rutherford, que foi aquele modelo mais revolucionário, que disse que havia uma pequena região maciça positiva, em torno da qual girariam partículas negativas. Mais ou menos como esse aí que a gente vai mostrar agora, né? Então você vai ver o quê? Você vai ver que essa figurazinha se assemelha um pouco com essa figura que eu fiz aqui no quadro. Claro que bem distante, né, uma semelhança bem distante, a figura está totalmente fora de escala, tendo em vista que o núcleo é muito menor do que a eletrosfera. Mas aqui, essa ficou sendo a ideia básica de átomo, onde você teria um núcleo, onde estariam as cargas positivas, e a eletrosfera, onde estariam as cargas negativas. Para você ter ideia como a proporção aqui de tamanho está errado, se você considerasse que o elétron fosse do tamanho de um estádio, o núcleo seria uma bolinha no centro do estádio. Então, é muito menor mesmo. Então, vejamos aqui. Como é que eu vou conseguir deduzir o conceito de carga? Ora, dentro do átomo eu vou encontrar três partículas básicas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Pronto. Tem essas três partículas básicas fundamentais aí. Só que dessas três partículas básicas fundamentais, somente duas apresentariam a chamada carga elétrica, que seriam os prótons, que foram considerados positivos, e os elétrons, que foram considerados negativos. Pronto. Essas são as duas partículas que possuem a chamada carga elétrica. Então, quando você fala que um corpo na natureza se encontra em estado neutro, corpo se encontra em estado neutro, o que é que isso quer dizer? Que ele não possui cargas elétricas? Não, em momento algum você vai poder afirmar um negócio desse, que o corpo neutro é aquele que não possui cargas elétricas. O corpo neutro tem cargas, só que elas estão em equilíbrio, então com o número de prótons igual ao número de elétrons. Basicamente, isso é um corpo neutro. Para você conseguir fazer com que esse corpo se torne carregado, fazer com que ele se torne um corpo carregado, o que é que você vai ter que fazer?
você vai ter que provocar um desequilíbrio nessas cargas aqui, ou seja, o número de prótons diferente do número de elétrons, ok? Pronto. Aí, você fazendo com que o número de prótons e o número de elétrons daquele corpo fique diferente, você vai criar duas possibilidades de corpo carregado, que é o corpo ser positivo ou o corpo ser negativo. No caso do corpo positivo, ele vai ter um número de prótons maior do que o número de elétrons. E do corpo ser negativo, ele vai ter um número de elétrons maior do que o número de prótons. Pronto. Essa é a noção que eu tenho que ter aí sobre carga elétrica, tranquilo? Mas olha o detalhe importante que você não pode esquecer. Para que o objeto fique com prótons a mais, ele não vai poder ganhar prótons. Ele tem que perder elétrons. Para o objeto ficar com elétrons a mais, ele pode ganhar elétrons. Então, a única partícula básica que você vai poder tirar e colocar desse objeto são os elétrons. Então, o objeto fica positivo quando perde elétrons, o objeto fica negativo quando ganha elétrons, certo? Apesar de não ser o nosso campo, né, vamos até nos arriscar aqui a afirmar isso, é como se eu pegasse essa substância química, extremamente conhecida de todo mundo, que é o cloreto de sódio, né? E fizesse a separação do sódio e do cloro, e eu obtivesse isso aqui, ó, Na+, e Cl-. Então, como é que explica o sódio ter ficado positivo e o cloro ter ficado negativo? Ora, explica-se que o sódio ficou positivo porque ele perdeu um elétron. Por isso que ele está com esse mais aqui. Assim como o cloro ficou negativo porque ele ganhou um elétron. Olha aí. E é exatamente o cloro ganhou o elétron que o sódio perdeu. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a noção inicial que eu tenho que ter de carga elétrica, que ela depende do equilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que o objeto possui, e para que ele adquira uma carga elétrica, para que ele fique positivo ou negativo, ou ele vai ter que ganhar elétrons ou perder elétrons, ok? Então, podemos inclusive dizer que a carga elétrica vai depender da carga do elétron, que nós vamos chamar de carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar. Em teoria, né, você fazendo uma dedução bem simples, uma definição de carga elétrica elementar, ela pode ser considerada a menor carga que pode ser isolada. Posso dizer, professor, que é a menor carga que existe? Não. Afirmar que é a menor carga que existe seria um erro, porque hoje nós já sabemos que existem constituintes do átomo que têm cargas elétricas menores do que a carga elétrica elementar, que são os quarks. Certo? Os quarks têm cargas elétricas menores do que essa. Só que a menor carga que pode ser isolada, já que essas partículas chamadas quarks, que a gente vai inclusive falar um pouquinho delas já já, vivem em trios. Elas não são isoladas, ok? Então, essa carga elétrica elementar é exatamente a carga do próton, que seria igual a mais E, e a carga do elétron, que seria igual a menos E. Ou seja, o valor da carga do próton e da carga do elétron é igual. A única coisa que muda é o sinal dessas cargas. Inclusive, esse E já foi determinado, né? O valor de E seria de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que nada mais é do que a nossa
unidade de carga elétrica no sistema internacional. Você vai trabalhar carga elétrica sempre em coulombs. Tranquilo? Beleza? Então, veja bem o que é que vai acontecer aqui. Tudo que você vai falar de carga elétrica vai depender dessa carga elétrica elementar, vai depender do valor dela. Então, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: a carga elétrica de um corpo pode ser dada por mais ou menos N vezes E. Onde esse E é exatamente o valor da carga elétrica elementar. O Q é a carga elétrica do objeto, o que você está querendo determinar. Esse N é o número de elétrons que o objeto ganhou ou perdeu. Aí você falaria assim, professor, não estou entendendo qual é a desse mais ou menos aí. Qual é a desse mais ou menos? Bom, veja bem. Esse mais ou menos vai ser exatamente você deduzindo se o objeto ganhou ou perdeu elétrons. Porque se a questão me fala que o objeto ganhou elétrons, eu já sei que aqui vai ficar qual dos dois sinais? Vai ficar o sinal negativo. Se a questão me fala que o objeto perdeu elétrons, eu já sei que aqui vai ficar um sinal positivo. Certo? Então você não vai deixar o mais ou menos, você vai colocar ou mais ou menos, dependendo se o objeto ganhou ou perdeu elétrons. Tranquilo? Show! Então, outra coisinha que a gente vai ter que utilizar bastante aqui, mas bastante mesmo, são alguns submúltiplos. Você não pode esquecer dessas letrinhas, porque cada uma delas representa um valor que você vai ter que utilizar. Então, olha aí, nós temos 4 que são mais utilizados aqui na eletrostática, que são esses que eu estou colocando no quadro agora, olha aí. Nós temos o milli, o micro, que é uma letrinha grega chamada mi, o nano, que é o N, e o pico. Cada um deles correspondendo a um valor. O milli seria 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Tem que lembrar desses submúltiplos, dessas grandezas aí, desses valores para cada uma dessas letrinhas, ok? Tranquilo? Ah, mas eu queria ver como é que funciona na prática. Assim, só a fórmula mostrada eu não estou entendendo muito bem. Pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho no vídeo agora, vou colocar um exemplozinho no quadro e já já a gente volta. Bom, estamos aqui com o nosso exemplo, onde ele fala basicamente o seguinte. Um corpo ganhou 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Qual o valor da sua carga elétrica? Qual a sua carga elétrica? Pois bem, esse 3 vezes 10 a 13 aqui, que a questão já te deu de cara, corresponde ao quê? Ora, não foi a quantidade de elétrons que o objeto ganhou, então eu posso dizer que ele é o N. O N é 3 vezes 10 a 13 elétrons. Pronto. Ah, tranquilo, então. Então agora eu vou determinar o valor da carga. Olha o que é que eu vou fazer. Vou pegar aqui, vou dizer que o Q é mais ou menos N vezes E. Beleza? Mas como eu falei antes, você não vai colocar mais ou menos. Você tem que optar por um dos sinais. E é aí que você vai pegar essa palavrinha aqui, ó. A questão me falou que o objeto ganhou esses elétrons. Se ele ganhou esses elétrons, você já sabe que vai ter que deixar o sinal negativo, porque todo objeto que ganha elétrons fica negativo. Aí você vai pegar o N, que é o valor que ele deu, 3 vezes 10 a 13, e multiplicar pelo E, que é a carga elétrica elementar, que é esse valorzinho aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
Então, fazendo essa simples multiplicação, você vai fazer, ó, menos 3 vezes 1,6. Vai ficar menos 4,8. E 10 elevado a 13 vezes 10 a menos 19, você vai repetir a base, vai somar os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 6 coulombs. Pronto. Olha, você acabou de descobrir o valor da carga elétrica desse objeto. Vixe, professor, mas eu acabei de resolver a questão, olhei para o resultado, olhei para as opções, não tem essa opção para eu marcar. Olha lá direitinho nas opções que pode ser que você tenha essa daqui, ó. Menos 4,8 microcoulombs. E você pode marcá-la sem medo de ser feliz. Porque, olha aqui a nossa tabelazinha, ó. Eu sei que o micro, a palavra micro, ela corresponde exatamente a quê? A 10 a menos 6. Então eu posso substituir esse 10 a menos 6 pelo micro sem nenhum problema, sem risco de estar cometendo nenhum erro. Beleza, tranquilo. Bom, o que é que mais que a gente tem para falar sobre carga elétrica? Uma coisa interessante que é bom você saber, que a carga elétrica é um conceito quantizado, quântico ou qualquer outra palavra que venha dar esse significado. O que é que isso quer dizer? Que ela tem que ser obrigatoriamente um múltiplo de uma unidade base elementar. Essa unidade base elementar é a carga elétrica elementar. Então, todo o valor de carga elétrica que existe tem que ser um múltiplo desse valor aqui. Seria mais ou menos assim. Vamos dizer que a questão no vestibular foi o seguinte: quais das cargas abaixo não existem, né? Aí vem a opção da letra A. 3,2 vezes 10 a menos 19. Vem a opção B. 4,8 vezes 10 a menos 19. Vem a opção C. 5,2 vezes 10 a menos 19. E vem a opção D, que viria 8 vezes 10 a menos 19. E a pergunta foi a seguinte: marque das alternativas abaixo a única carga que não pode existir. Aí você olha assim e vai pensar, como é que eu vou saber o que é que não pode existir em relação à carga? Porque toda carga elétrica tem que ser múltiplo desse elemento aqui, desse número. Então, eu vou perguntar para você, se eu dividir 3,2 vezes 10 a menos 19 por esse número, dá o número inteiro? Dá, vai dar 2. Se eu dividir 4,8 vezes 10 a menos 19 por isso daqui, vai dar o número inteiro? Vai dar 3. Aí vai para D. Se eu dividir isso daqui por esse número, vai dar o número inteiro? Vai dar 5. Agora, isso daqui, 5,2, seria um múltiplo de 1,6? Não. Então, essa carga aqui, ela não pode existir, porque todas as cargas têm que ser necessariamente múltiplos da carga elétrica elementar. Tranquilo? Beleza? Então, gente, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários e não percam aí a continuação das nossas aulas sobre eletrostática. Valeu e até a próxima.